Paulo sobe, desce, para. Tem movimento e barulho por todos os lados. E fica até difícil imaginar que, em meio a tanto concreto, exista um cantinho calmo, onde se pode ouvir o cantar dos passarinhos. É nesse ambiente que a entrevistada de hoje imerge ao mundo da criação. Olá, sejam bem-vindos, Ateliê Silvia Alves. Silvia Ferraro Alves, artista plástica, paulistana, se apaixonou pela arte quando ainda era criança. Desde então, pintar se tornou mais que uma profissão ou um passatempo. A arte, para mim, é a vida. Sem ela, eu não saberia viver. Desde pequena, que eu me lembro, eu convivi com a arte, porque minha mãe pintava. E foi ela que começou a me ensinar a pintar. Me colocou em aula de balé, aula de piano, porque ela se formou também em piano. Então, a minha infância foi toda voltada para a arte, desde pequenininha. Silvia passou por diversas escolas e ateliês. Pesquisou durante anos a arte até construir o seu próprio espaço. De aluna, se tornou professora. Cada professor tem algo a te ensinar, e algo diferente, uma visão diferente. Então, o que eu aprendi na aquarela, em óleo de Natale, num curso de pós-graduação em aquarela, foi muito bom, muito intenso, com muitos professores bons. Além disso, em outros ateliês, como o da Colette Pujol, que eu aprendi muito sobre cor, sobre modelo vivo. E outros, Salvador Rodrigues, Leci Bonfim, Álvaro de Bautista. Ele me ensinou muito no segmento desenho de esculturas gregas e, juntamente, o desenho com a escultura. Ou seja, você desenhava uma escultura grega e depois fazia a escultura daquela escultura que você desenhou também. Então, foi um curso intenso e fantástico. Eu acho que aí eu evolui bastante. Por esse caminho de aprendizado, Silvia conhece o artista plástico chinês Fang. É dele que recebe ensinamentos que moldaram a artista que é hoje. Estava no ateliê dele, aprendendo a pintar. A maioria dos professores me ensinaram a colocar todas as cores na palheta. Começando do branco, depois vem o amarelo, enfim, todas elas. Como as notas do piano, uma atrás da outra. Mas depois de um tempo que eu passei por vários ateliês, quando eu cheguei no ateliê do Fang, ele falou: você não precisa mais colocar tudo, então você vai eleger uma cor. Essa cor vai predominar na tua tela. No caso desta tela é o rosa. Então você vai colocar aquela cor, nesse caso o rosa, com as suas vizinhas, só. Então você está num momento em que não precisa colocar todas as outras. Vai predominar aquilo que você colocar. E outra coisa, a questão da organização. Cada tela que eu começo, eu tiro tudo daqui, guardo na minha caixa de tintas e limpo tudo. Foi em viagem à China
que Sílvia conheceu a técnica milenar oriental Sumie. A pintura em preto e branco surgiu nos mosteiros budistas da China. A princípio, tinha uma temática voltada para a religião. Com o passar do tempo, a reprodução já não era mais importante. A ideia era extrair a essência do que era pintado. Na China, eu visitei muitas óperas de Pequim, porque nós fomos buscar um espetáculo da Ópera de Pequim. Então, tinha que assistir muitas óperas. E visitei a fabricação de biombos, a fabricação daquelas pedras que é o sumi-e. Sumi-e é pedra e água. Então, a fabricação dessas pedras que são da natureza, né? Mas que eles dão um formato, eles trabalham... Que você depois passa água e vira o nanquim. Então, eu visitei muitos segmentos da arte, né? E foi isso que me inspirou, o carinho, o amor que eles têm pela arte em cada detalhe. O presente é muito importante. O que passou, passou. Deixa a sua marca, mas passou. E a pintura dos chineses é uma pintura que você estuda muito o ato de, a técnica. Como qualquer arte, você tem que estudar as técnicas. Balé, você tem que fazer muita barra. Pintura, você tem que estudar muito modelo vivo, fazer naturezas mortas, enfim, estudar. Mas, quando você está pintando, é aquela pincelada que você dá que não pode retornar. Ela é única. Ela não tem volta, porque a vida não tem volta. Então, você tem que viver cada instante com muita paixão, com muito amor, aquilo que você está vivendo ou fazendo na arte. Este é o primeiro ponto do estudo do Sumie, a pintura em preto e branco, que você tem que atingir com uma pincelada os tons de cinza. Então, com uma pincelada, você vai conseguir o escuro, o médio, chegar até o mais claro. Essa é a pincelada que não retorna como a vida. Aqui são os estudos para atingir essa pincelada do bambu. Várias folhas dessas aqui a gente utiliza no estudo da primeira lição de Sumie. O kit do Sumie é uma pedra, a pedra que vai virar a tinta, a água que você, para conseguir a tinta daqui, você tem que ficar muito tempo passando a água aqui. Por que isso? Seria muito mais fácil pegar a tinta pronta, que é o nanquim. Porque enquanto você está passando a água na pedra, você está entrando, a tua alma, o teu espírito está entrando naquele momento, está se concentrando, está se energizando. Então, essa tinta vem para cá e com mais ou menos água no pincel, você vai conseguir depois a pincelada aqui, que não retorna, é uma vez só. E toda essa técnica do Sumie, depois eu coloquei na aquarela. Todas as aquarelas que eu faço, eu tenho isso dentro de mim. Também eu coloquei no óleo. No próximo bloco, Sílvia Alves vai apresentar algumas de suas séries e falar quais são as suas maiores inspirações. Porque para mim, a pintura, a arte em si, é um transbordar daquilo que você sente. Voltamos já. No Arte na Tela de hoje, estamos conhecendo a artista plástica Sílvia Alves. Sua arte não se prende a estilos. É passado para a tela suas vivências que vão além de formas.
Atualmente, eu faço óleo, minha pintura é a óleo e aquarela, são as duas técnicas que eu desenvolvo. Por exemplo, essa tela aqui é óleo. Aquela aquarela, a outra é óleo com colagem. Então, tem esse mix. É meio difícil de descrever a própria arte, mas são momentos que eu estou vivendo e que eu quero retratar porque eu preciso retratar. É uma necessidade interior. Eu acho que ela tem um pouco a influência de alguns artistas que eu gosto, como Pierre Bonnard, Emily Nolde, Van Gogh, Monet. Esta tela aqui, por exemplo, eu acho que ela tem um pouco as cores que o Monet gostava muito e que me disseram muito quando eu visitei na Orangerie as telas que ele pintou na casa dele no lago, as ninféias. Então, o que ela tem é as cores, ao mesmo tempo tem as cores de Bonnard. Então, eu não vou dizer que as minhas telas têm algum ismo, seria expressionismo, impressionismo. É um misto de tudo aquilo que eu acho que eu assimilei, do que eu vi e do que eu sinto. Sílvia extrai cor e poesia das paisagens urbanas da cidade de São Paulo. Provoca o espectador a enxergar a cidade com um novo olhar. São Paulo eu gosto muito, muito mesmo. Eu andava muito de bonde, passeava pela Avenida Paulista, a gente morava perto, aquelas casas de antigamente. Ia no Trianon, tinha bicho preguiça, tinha peixinho nos lagos. E então eu passeava muito com a minha mãe, minhas tias, minha avó. E São Paulo é marcante para mim, eu amo São Paulo. Além disso, o meu ateliê inspira muito São Paulo, porque eu vejo o São Paulo aos arredores. Então, de repente, eu comecei a querer pintar a minha cidade, que me traz muita felicidade. Essas 4 telas são as 4 estações do ano em São Paulo. É uma série, chama São Paulo é Poesia. São Paulo no verão, São Paulo no outono, São Paulo na primavera, São Paulo no inverno. Com temática variada, a artista plástica tem estreita relação com a música. Traduz para as telas o seu fascínio pela cultura. Eu me formei também em piano e a música para mim é essencial. Existe dentro de mim, assim como o ato de pintar. A música caminha junto com a pintura. E eu tenho feito uma pesquisa sobre qual é a relação entre o som e a cor. Isso já foi pesquisado desde Platão. Então, eu comecei uma pesquisa da que cor que tem tal som e parti dos planetas. Então, parti do centro, Sol. O Sol, para mim, é vermelho. E as outras cores que vêm do arco-íris são 7, as notas musicais são 7, então tem uma relação muito grande. Vem o vermelho, depois o laranja, o amarelo, o verde, e vai indo até chegar no lilás, azuis e lilás. E na música isso para mim representa o dó, vermelho, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si para mim é azul. Então, a música eu traduzo com a cor e colagem de partituras autênticas que, me desculpe, mas eu rasgo e eu utilizo na colagem. São partituras que são antigas, eu tenho muita partitura, muita.
e que ainda eram da minha mãe. Porque se fosse uma cópia, uma xerox, uma coisa assim, eu acho que não teria muito interesse para mim. Tem que ser aquilo que é autêntico, é aquela partitura que ainda, inclusive, tem o gosto da antiguidade, né? O que me inspira, eu acho que é aquilo que eu estou vivendo. E a vida, conforme ela vai passando, você vai mudando a sua arte. Então, aquilo que você está vivendo naquele momento é a temática que você está fazendo. Porque, para mim, a pintura, a arte em si, é um transbordar daquilo que você sente. Claro que existe o passado, mas é tudo acoplado, uma coisa a outra. Então, aí você transmite, dentro da arte, a tua vivência. Eu acho que muitos artistas fizeram isso, quase todos. Tinha a instrução só da minha mãe. E eu fiz como uma autodidata. É uma tela que chama-se Descanso do Passeio. E ela está tocando piano, como se ela tivesse chegado de um passeio no campo, colhido umas flores e colocado em cima do piano. Embora eu vejo hoje que ela precisaria ter mais técnica e tudo mais, mas eu não posso mexer nela porque é um momento, aquele momento presente que eu fiz, retratando a música na pintura. Ela, que seria eu, tocando piano. Sílvia une habilidade e técnicas. Aos poucos, vai dando forma à sua arte. O tempo pouco importa. A imaginação é o guia do seu trabalho. O tempo de execução das minhas telas é muito variado. Tem telas que eu demoro, eu começo, ficam no cavalete um tempo, até aquela ideia amadurecer, a vontade vir. Se bem que a gente não pode depender só da vontade, tem que ter também uma força de vontade de fazer. Mas, por exemplo, esta tela ela foi feita muito rápido, porque era um dia de tempestade em São Paulo e eu peguei qualquer tela que eu tinha em branco aqui, pus em cima da mesa e deve ter sido feita uns 20 minutos, 15, porque eu queria a emoção daquele momento da tempestade. Então, ela pode até parecer que está inacabada, mas é o momento daquele dia, daquela hora, daquele instante. O Arte na Tela de hoje fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. O programa Arte na Tela tem o apoio da Galeria de Arte do Templo da Boa Vontade, espaço aberto ao talento de artistas do Brasil e do mundo, com mais de 570 metros quadrados, que une cultura e espiritualidade ecumênica, localizado na Asa Sul 915, em Brasília, Distrito Federal. Informações, acesse www.tbv.com.br.